Gente, o meu grupo vai falar sobre o povo Macuxi e eu vou iniciar falando sobre a identificação e a localização deles. Os Macuxi, povo de filiação linguística caribe, habitam as regiões das Guianas, entre as cabeceiras dos rios Brancos e Rupununi. O território atualmente é partilhado entre o Brasil e a Guiana. O conjunto dessas designações étnicas e os diversos níveis construtivos formam um sistema de identificações que, para o povo guianense, singulariza esses grupos de área Circo-Roraima. Em 2004, a população macuxi no Brasil era estimada em torno de 19 mil pessoas e cerca dessa metade dessa cifra era encontrada na Guiana. O território macuxi estende-se por duas áreas ecologicamente distintas, o sul, aos campos, e ao norte, uma área onde predominam serras que se adensam na floresta, prestando-se assim uma exploração ligeiramente diferenciada daquelas feitas pelos índios na planície. A dimensão desse território pode ser estimada entre 30 mil a 40 mil quilômetros quadrados. A distribuição espacial da população macuxi faz-se em várias aldeias e pequenas habitações isoladas. Estima-se que existam 140 aldeias macuxi no Brasil, mas não há dados precisos para esse número. O território macuxi em área brasileira hoje está recortado em dois grandes blocos territoriais, Ati Raposa Serra do Sol e Ati São Marcos, ambas concentrando a grande maioria da população, e pequenas áreas que circunscrevem em aldeias isoladas no extremo noroeste do território macuxi, nos vales do rio Amajari e Cauamé. E essas duas fotos representam as aldeias, tanto nos campos e nas florestas. Organização social. As aldeias na floresta caracterizam-se por casas comunais, em que convivem distintos grupos domésticos, compostos por famílias extensas, ligadas entre si por laços de parentescos. Já na savana, geralmente encontram-se casas dispersas que abrigam grupos domésticos, cuja composição é análoga àquela acima descrita. Neste sentido, a aldeia na savana configuraria um desdobramento da casa comunal típica da floresta. Embora as fontes do século XIX se refiram à existência de aldeias macuxi configuradas em casas comunais em que apresentam baixa densidade demográfica, isto é, cerca de 30 a 60 pessoas, verificam-se atualmente a disseminação de aldeias compostas de pequenas casas que abrigam famílias extensas, reunindo uma população mais numerosa, estimada entre 100 e 200 habitantes. As casas parecem distribuir-se aleatoriamente, porém um olhar mais atento percebe que, via da regra, eles se dispõem em conjunto que correspondem a parentelas. Estas formas unidades políticas, cuja interação perfaz a vida social e política da aldeia. A aldeia de Macuxi consiste, assim, basicamente em uma ou várias parentelas, interligadas por casamento. Dada a tendência, o choro local. Após o casamento, o casal vai morar com a família da moça, que se verifica na sociedade dessa região. Residência e parentesco são instâncias associadas que, articuladas, dão a origem à chefia. A política matrimonial macuxi tende a favorecer reuniões endogâmicas, ou seja, procurar se casar dentro das parentelas que compõem a aldeia. Entretanto, pode-se verificar alta incidência de casamento entre aldeias que estreitam suas relações configurando conjuntos regionais. Na aldeia, a liderança política emerge assim do jogo das parentelas em que prevalecem as relações acumuladas de afinidade, isto é, o líder é aquele que detém uma rede mais ampla de afins e, portanto, aliados políticos, hoje há que se considerar ainda o fator decisivo, que representa a atuação de agências indígenas e indigenistas, pelas quais um líder agrária, prestígio e apoio material que lhe podem conferir maior estabilidade. Organização indígenas. A liderança política tradicional entre os macuxi é assumida por um indivíduo participante da tribo, escolhida pelo grupo local, que fica encarregado das demandas regionais
e dos desejos da população indígena. No período marcado pelo contato em meados de 1970, algumas lideranças dos grupos Macuxi passaram a se destacar, exercendo funções privilegiadas, tendo contato com agentes na sociedade nacional. Após o destaque positivo dos indígenas, houve um certo incômodo nos missionários católicos, em que queriam ter influência sobre os índios. Isso proporcionou a Assembleia de Texuais, patrocinada pela Diocese de Roraima, a partir de 1975, em que se discutiam as condições e os méritos de cada comunidade para cessar os bens disponíveis pelo missionário. Foram desenvolvidos vários projetos que não foram bem-sucedidos e gerou uma série de conflitos e acusações de favorecimento devido às diversas lideranças indígenas, dando início a uma nova formação, conselhos regionais, que consistiam em uma instância das comunidades locais, articulando lideranças em cada uma das tribos. Como resultado dos conselhos regionais, formou-se uma coordenação geral, sediada em Boa Vista. Os membros dessa coordenação são eleitos pelo voto aberto dos conselheiros regionais, respeitando-se um esquema de rodízio de liderança. Ainda hoje vem sendo criada organização nessa região, reunindo segmentos indígenas favoráveis ao acordo da TI Raposo Serra do Sol em área contínua. Bom, eu vou falar dos primeiros contatos dos Mascuxim com outras populações. Aldeamento. Em meados do século XVIII, houve uma ocupação do Vale do Rio Branco pelos portugueses. Eles procuravam impedir possíveis tentativas de invasão a seus domínios no Vale Amazônico. Era uma ocupação estratégico-militar. Os portugueses, para assegurar a posse das terras, construíram um forte, o Forte São Joaquim. Está mostrado aí na imagem. Próximo à via do acesso às bacias. Isso dava grande destacamento naquela área. Com isso, eles tiveram a ideia de um aldeamento dos indígenas perto do forte. Os militares portugueses distinguiam-se entre a população indígena. Buscava convencê-los por meio de armas e presentes. Trazia os indígenas para formarem aldeamento perto do forte. Diante de todo aldeamento, os Macuxim compareceram em pequenas quantidades. Sabe-se apenas de dois principais líderes, Ananai, em 1784, e Paraumari, em 1788, que chegaram a se odiar e trazer pequenos grupos consigo, mas não permaneceram ali por muito tempo. Já em 1790, Paraumari foi acusado de liderar uma rebelião, onde a maior parte dos índios aldeados fugiram e se espalharam por outros aldeamentos, perto do Rio Negro. Isso foi o fim à política oficial do aldeamento, acabando com as tentativas de colonização daquela época. Porém, as expedições de recrutamento forçados da população permanecem até hoje. Extrativismo. No início do século XIX, houve uma nova fase de contato que afetou dramaticamente a população. A expansão da exploração da borracha na Amazônia se dava nas matas do Baixo Rio Branco, o que possibilitava o recrutamento dos indígenas locais, onde eram forçados a trabalhar no extrativismo. Mesmo com a preocupação do governo imperial, não foi implantada nenhuma política indigenista, havendo mudança somente no fim do século XIX, dando maior autonomia à administração local, onde os indígenas passaram a ser considerados colaboradores. Pecuária. Pode dizer que existe uma conexão entre o extrativismo, no Baixo Rio Branco, e a pecuária, no Alto Rio Branco, pois o capital vindo do extrativismo viria a financiar a pecuária, o que possibilitava o favorecimento do recrutamento dos trabalhos indígenas na região. Não se limitava somente à extração, mas compreendia todas as atividades em questão do rio.
Isso proporcionou a migração forçada, decorrente dos avanços da pecuária e pela busca da mão de obra. Até no começo do século XIX, persistiam essas buscas. A demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol foi um conflito que se estendeu por mais de 30 anos. Em 1993, a FUNAI propôs ao Ministério da Justiça o reconhecimento da extensão de 1,67 milhões de hectares contidos da terra indígena Raposa Serra do Sol. 3 anos depois, em 1996, o então presidente da República assinou o decreto que introduziu no processo de reconhecimento das terras indígenas. Já em 1998, o Ministério da Justiça assinou uma portaria declarando que a região da Raposa Serra do Sol pudesse permanecer dos povos indígenas. O governo de Roraima entrou com um mandado de segurança pedindo a anulação da portaria. O Superior Tribunal da Justiça negou. Em 15 de abril de 2005, um decreto assinado pelo presidente homologou a portaria do Ministério da Justiça, que desmarcou a área de hectares como terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Trata-se de uma área que abriga 194 comunidades, com a população de cerca de 20 mil índios dos povos Macuxi e de outros índios. A portaria de 2005 deu um prazo de 1 ano para que os índios abandonassem a terra indígenas. Os Macuxi praticam a agricultura com diversos tipos de plantação, como mandioca, milho, batata doce, banana, melancia e outros tipos de plantação. Para esse tipo de plantação, eles dependem muito do clima, onde os Macuxi habitam é marcado por um rigoroso regime de chuva e 2 estações bem definidas: inverno, com chuvas concentradas de maio a setembro, e verão alternando de seca com estiagem prolongada, de novembro a março. Há, sim, alterações. Durante os meses de inverno, as águas das chuvas engrossam, chegando mesmo a alagar em grande parte os campos, com exceção de alguns pontos mais salientes nas planícies, que formam pequenas ilhas acima da superfície. Os morros, assim como as vertentes das que não é possível alagamento, são para os macuxis locais preferenciais de cultivo de mandioca, de milho. Quando estiver na transição entre as estações, nos meses de verão, a vegetação dos campos torna-se seca e esturricada. A folhagem verde vai se restringindo. Com isso, os macuxis voltam para os poços nos leitos secos e para os lagos, que conservam águas para assim dar para os seus animais, e também a pesca, que se torna a atividade principal. O universo Mucuxi ele é composto basicamente de 3 planos sobrepostos no espaço que se encontram em uma linha do horizonte. A superfície terrestre, que é onde vivemos, é o plano intermediário. Abaixo da superfície terrestre, há o plano subterrâneo, que é habitado pelos Wanabaricon, que são seres semelhantes aos humanos, porém uma pequena estatura, que eles caçam, pescam, plantam e fazem várias coisas semelhantes aos humanos. O céu que enxergamos da superfície terrestre é a base do plano superior, que é conhecido como Capragon, que é povoado por diversos tipos de seres, incluindo os corpos celestes e os animais alados. O plano intermediário, por sua vez, ele não é denominado exclusivamente para os humanos e os animais. Existem também 2 classes de seres, tem os Omacons e os Macoi. A categoria dos Omacon habitam preferencialmente as serras e as partes áridas das cordilheiras e as matas, e, em particular, as áreas rochosas também. A aparência deles, embora seja muito marcada pela aparência selvagem ou antissocial, eles têm uma aparência com cabelos longos e unhas grandes, e a fala é inarticulada. E eles manifestam-se comumente sob a aparência de animais de caça, embora eles sejam os caçadores de homens. Já os seres Macoi, eles são predominantes aquáticos, habitam cachoeiras e poços profundos e manifestam-se sobre uma gama variada de cobras aquáticas. São considerados os seres mais nefastos aos homens, porque eles atraem os homens para o seu domínio e os devoram. E é isso, obrigado pela atenção.